Boa noite a todas e a todos que estiverem assistindo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Hoje, então, meninas, falaremos de Tamar. Tamar, exatamente. Vamos falar de Tamar. Tamar, ela foi uma mulher abusada e desprezada. Abra sua Bíblia, então, no livro de Gênesis 38, tá? Por favor. A Jelani disse, mi madre en la fe, besos, bendiciones, querida, besos, los extraño mucho. Vamos lá, então, Gênesis 38, Jelani, Gênesis 38, por favor. Vamos lá, mas antes vamos fazer uma oração, porque sem a direção do nosso Deus, nada podemos fazer, não é mesmo? Fechem seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, entramos na Tua presença, Senhor, porque temos absoluta certeza de que o Senhor escuta a nossa oração. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, mais uma live em que vamos falar, aprender sobre as mulheres da Bíblia. Vamos aprender com seus erros e também com as suas virtudes, meu Pai. Que sejamos mulheres, meu Pai, que agradem ao Senhor, com as nossas atitudes, com o nosso coração e com os nossos pensamentos. Que as nossas vidas venham refletir o Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Jelani disse Tamar, Tamar, Jelani. Vamos lá então, Gênesis 38. Versículo 6, tá? Como eu havia dito a vocês, nós não lemos todo o capítulo, né? Porque os capítulos do Antigo Testamento são muito longos. Então, nós não lemos todo para não tomar muito tempo, né, da live, para que a gente possa se dedicar mais à explicação mesmo, tá? Mas nós pulamos, então, e à medida que nós formos pulando os versículos, eu vou falando para vocês. Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta. Gênesis 38, capítulo 6, versículo 6, tá? Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Muito bem. A última live, quem lembra da última live? Nós falávamos de Jacó e Lia, lembra? Então, Judá foi o quarto filho de Jacó e Lia, né? Ele deu origem à tribo da qual veio a descendência do Messias, do Senhor Jesus, né? É por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá, né? Por isso que nosso Senhor Jesus, ele é chamado de leão da tribo de Judá. Ele vem dele, de Judá, tá? Então, só para que você recapitule um pouquinho, como eu falei para você que está entrando hoje, você não sabe, nós estamos procurando fazer as lives de com uma ordem cronológica, histórica, né? E é claro que vamos deixar o Espírito Santo falar, né? Se algum dia o Espírito Santo disser que nós temos que falar a respeito de outra coisa, nós falaremos. Temos liberdade para falar de tudo aqui. Só que nós estamos procurando fazer, sim, numa ordem cronológica. Então, Judá foi o quarto filho de Jacó e Lia da live que falamos no sábado anterior, né? No sábado passado, tá bom? Versículo 6 diz assim: Judá, pois, então tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Ele escolheu uma mulher para o seu primeiro filho. Porém, o primogênito de Judá, prestem bastante atenção, porque eu procurei resumir ao máximo para que você possa entender, tá? Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Então, Tamar se casou com né, o primeiro filho de Judá, e Deus não se agradou das atitudes dele e o matou por conta da sua rebeldia e sua desobediência, que segundo a Bíblia ele era um homem muito mau, né? E tratava mal a sua esposa. No 8 diz, então disse Judá a Onã, toma a mulher do seu irmão e casa-te com ela e suscita descendência ao teu irmão. Nessa época, quando uma mulher ficava viúva daquele primeiro marido, se ele tivesse um irmão, ela tinha, vamos dizer, autoridade, direito, melhor dizendo, de casar-se com o irmão.
tá? Para que a descendência seguisse. Só que nesse caso, Judá falou para Onã, que era o irmão do primeiro filho dele, que havia se casado com Tamar, disse, olha, você vai se casar com Tamar para que a descendência do seu irmão venha continuar. Só que Onã, ele não se agradou disso. E olha só o que ele fazia. Ele então agiu ele usava a esposa dele sexualmente, né? Porque nessa época a mulher ela era usada para gerar filhos, né? Só que ele fez justamente ao contrário. Olha só o que ele fazia. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Ou seja, a inveja, a raiva tomou conta dele. E ele falou assim, eu vou ter que me casar com ela então? Então tá bom, só que ela não vai gerar filhos. Não vai gerar. Boa noite, Alessandra Regina. Boa noite, Deus te abençoe, querida. Então, ela não vai gerar filhos, né? Porque já que os filhos não vão ser meus, então vamos fazer o seguinte... quando eu tiver relação com ela, eu vou ter cuidado para que ela não engravide. E assim ele o fazia, né? Ele jogava o seu sêmen na terra, usando-a. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora. Só gostaria de fazer um parênteses, tá? Isso era nessa época, tá bom, gente? Vamos parar com fanatismos e religiosidade enfim, isso não quer dizer que nos dias de hoje tem que ser igual, tá? Não vou entrar no mérito da questão, mas só para aqueles que querem fazer um parênteses a respeito disso. Ele era um homem mau, o segundo filho de Judá também era um homem mau, e por conta disso ele também morreu. Então Tamar se tornou viúva de 2 homens. Você imagina o que era para essa mulher. Se nessa época... Na época de hoje é difícil, né, para uma mulher viúva se reerguer, você imagine viúva 2 vezes naquela época, né? Então, versículo 11 diz, então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja adulto. Porquanto disse, para que porventura não morra esse também com seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa do seu pai. Olha só como é que são as pessoas, né? Aqui você vê claramente que Judá está colocando a culpa da morte dos seus filhos em Tamar. Mas na verdade os seus filhos morreram, Deus matou os seus filhos por conta da maldade deles mesmos. E não é assim hoje em dia, né? Não é diferente, melhor dizendo, nos dias de hoje. As pessoas têm esse mau costume, né? Esse mau hábito de querer lançar as suas culpas, né? As culpas da sua vida, da sua derrota, do mal que assola a sua vida em outras pessoas. Não é assim nos dias de hoje? E assim ele fez, só que ele fez uma promessa para ela, falou assim, olha, eu não vou dar o meu filho, o meu terceiro filho, porque ele teve 3 filhos. Ele falou, olha, eu não vou dar o meu terceiro filho para você, você vai para casa do seu pai, mas quando ele for grande, você casa com ele. Ó, você vai ver que ele mentiu para ela, né? Ela foi enganada por Judá. Então ela foi e voltou para casa do seu pai, envergonhada, né? Você imagine só que humilhação aquela mulher passou. No versículo 12 diz, passando-se por muitos dias, a mulher de Judá morreu, né? A esposa dele, a mãe dos 3 meninos, morreu. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das ovelhas. E deram aviso a Tamar, então avisaram a Tamar, né? Eis que o seu sogro sobe a Timna a tosquear as ovelhas. Olha o que ela fez, gente. Prestem bastante atenção na atitude dessa mulher. Versículo 14. Então, Tamar tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com véu. E envolveu-se e sentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande e a ela não lhe fora dada por mulher. Ou seja, se passaram os anos e aquela promessa que ele havia feito, que ia dar o terceiro filho para ela, porque isso era direito dela, né? Isso era direito segundo a época, Judá não fez, Judá mentiu para ela e não deu o terceiro filho para ela.
E ela pensou, mas como assim? Eu vou ficar viúva, né? Eu vou ficar viúva por causa da maldade dos 2 filhos, sendo que Judá me prometeu, né, essa descendência. Deixa eu correr atrás disso. Então ela foi muito esperta. Olha o que ela fez. Prestem bastante atenção no conteúdo espiritual, para que você não se confunda a respeito da atitude dela, tá? E diz assim: vendo Judá, então ela tirou as suas vestes, né? E ela então soube que ele ia passar por um caminho, e ela tirou as suas vestes, e ela então se vestiu de prostituta. Olha só, versículo 15. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Então, ela tirou as suas vestes de viúva, se vestiu de prostituta e ficou à beira do caminho esperando Judá, né? E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixe-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: o que você me dará para que me possuas a mim? Então ele falou assim: olha, deixa eu ter você, agora te possuir, né? Porque ele não sabia que era a nora dele. Então ela falou assim pra ele: bom, então, tudo bem, você quer se deitar comigo, né? O que você vai me dar em troca? E ele disse no versículo 17: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele falou assim: olha, eu vou te dar um cabrito, só que aqui eu não tenho. Ela falou assim: tá bom, mas até que você me dê o cabrito, o que você me pode dar? Para que realmente eu possa acreditar em você, que você vai cumprir a sua palavra. E olha só, prestem bastante atenção. Versículo 18. Então ele disse: que penhor te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu foi o que ele lhe deu, e a possuiu, e ela concebeu dele. Prestem bastante atenção no que eu vou explicar para vocês. Então, nesse momento, ela foi esperta. Ele falou que ia dar um cordeiro. Ela falou: não, peraí, até ele me dar o cordeiro. O cordão, o selo e o cajado são coisas muito pessoais, eram coisas muito pessoais desses homens da época. Não havia como confundir-se, né? Então, ela tendo esses objetos na mão, as pessoas que porventura se levantassem contra ela, que é o que vai acontecer mais tarde, ela estaria mostrando que realmente ela esteve com esse homem, né? Porque eram coisas pessoais. Ele pagou ela com algo pessoal. E disse assim, no versículo, então, 18, continuando, ele concebeu, né? Ela concebeu o perdão dele. Então, ela engravidou. Nesse momento, ela engravidou dele. 19, e ela se levantou, se foi, tirou 20. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou, né? Ele mandou o cabrito, como ele havia prometido, para pegar em troca o cordão dele, né? Que ele havia entregue para ela, o cordão, o selo e o cajado. 22, e tornou-se a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não havia prostituta. 23, então disse Judá: deixa então ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado esse cabrito, mas tu não a achaste. Então Judá falou assim: deixa ela ficar com o meu penhor então, com o meu cajado, com minhas coisas, deixa ela pra lá, né? E no 25 diz assim, no 24 diz assim: e aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá dizendo: Tamar, tua nora adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Olha só, né? Olha só que interessante. Então quer dizer, Tamar, ela estava sendo condenada por Judá, porque ele não sabia que até então ele havia deitado com ela, ele pensou que era uma prostituta. Acompanha o raciocínio. E a primeira coisa que ele falou foi o quê? Queima ela, né?
Que indignação que dá, não é mesmo? Hoje em dia não é diferente, porque esse homem aqui, ele possuía uma prostituta e ele se dizia muito religioso, né? Ele dizia que era um seguidor, né, do Deus vivo, do Deus de Israel, que cumpria fielmente as escrituras. Mas aqui a gente vê que ele quis esconder o pecado dele por ter se deitado com uma prostituta e queimá-la, a Tamar, né, dizendo que ela havia aí concebido e traído seus filhos enquanto estava com eles, né? Perdão, traído seus filhos não, ela tinha estado com outro homem, né, estando ela solteira, o que era errado nessa época, né? E ele mandou queimar. As mulheres que eram queimadas nessa época, normalmente eram filhas de sacerdotes, né? Porque você veja na Bíblia que a punição eram pedras, né? As mulheres eram apedrejadas. Mas quando as mulheres eram queimadas, a punição era maior, né? Por ser filha de sacerdote. Então, a gente presume que ela era uma filha, então, de sacerdote, tá? Por ele ter pedido para que ela fosse queimada. E diz no 25, estamos quase terminando, olha só que surpreendente. E tirando-a fora, ela mandou dizer então ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conhece? Peço-te de quem é esse selo, e este cordão, e este cajado. Ou seja, naquele momento, quando ele mandou queimá-la, tirar ela para fora da casa dela e queimá-la viva, ela falou assim, aqui ó, aqui é a prova, aqui ó, o cordão, o cajado e o selo. Olha aí, né? Você veja que ela foi sábia, né? Naquele momento ela se calou. Naquele momento ela teve então relação com ele, se calou, mas no momento certo ela apresentou todas as provas em favor dela. E Tamar entrou para a linhagem, para a árvore genealógica do Senhor Jesus. Olha só, prestem atenção. No versículo 26 diz: e conheceu Judá, porque ele viu que era dele, né? E disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tendo dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Ou seja, ele falou, poxa vida, nesse momento ele reconheceu, né? Ele falou assim, olha, ela é mais justa do que eu. Por quê? Porque ele sabia que ele estava errado. Mas ele, nesse momento, ele reconheceu. E não são poucas as pessoas que estão erradas, que estão no erro, mas não conseguem reconhecer nos erros. Mas adoram queimar as outras pessoas vivas, jogar pedra nas outras pessoas. Nós cristãos temos que tomar muito cuidado para que a gente não venha realmente cometer um grave erro que traz consequências graves para a nossa vida, né? Nesse momento, Tamar, ao se vestir de prostituta, para você que não sabe, ela não infringiu nenhuma lei de Israel, porque ela estava tomando para si o que era por direito, que era a sua família. Ela se deitou então com Judá, já que ele não cumpriu a sua palavra. Isso era permitido naquela época, tá? Depois veio a lei de Moisés, né? Enfim, e tudo começou a mudar. Mas até então, ela estava indo atrás do seu objetivo. Veja, você que Tamar foi uma mulher decidida, né? E quantas não são as mulheres hoje em dia que passam por situações, né, assim difíceis, de humilhação, de desprezo, como Tamar passou durante toda a sua vida, mas ao invés de pegar isso ao seu favor e transformar em bênção, não. Ela pega isso e ela fica se vitimizando todo o tempo, não chegando a lugar nenhum. Veja você que Tamar, ela tomou uma atitude de fé, né? Realmente de fé. E inusitada, porque imagine você, uma mulher
que estava viúva de 2 homens, ela ia sofrer essa viuvez por toda a sua vida, né? Para o resto da sua vida, mas que por causa de uma atitude de fé, né? Uma atitude ousada, né? Guiada por Deus, é claro, ela entrou então para linhagem do Senhor Jesus. Ela engravidou de Judá. Prestem atenção, o Senhor Jesus, ele é chamado do quê? Leão da tribo de Judá. Então, foi daqui, foi dessa mulher que veio a linhagem do Senhor Jesus. Então, eu acredito, sabe, que Tamar, ela foi uma mulher muito forte. E nós mulheres, nós temos uma força dentro de nós, só que às vezes nós não conhecemos essa força. Ou então nós usamos essa força contra nós mesmas. Ficando nos vitimizando e, sabe, e interiorizando e, sabe, dores todas nós sentimos. A dor da traição, a dor da injustiça, né? A dor das pedras lançadas contra você injustamente. Quando você não espera daqueles que você mais amou, não é assim? Existe um momento de luto. Aqui diz que Judá também sofreu o seu luto, né? Depois do seu luto. Então existe um momento do luto, da dor. Afinal de contas, somos seres humanos. Mas nós temos que aprender com aquilo que Deus permite que venha até nós, para que nós façamos mais fortes, para que através de nós, né, você, por exemplo, que sofreu a vida inteira, como eu sofri, né, na minha família, no meu pai, com meu pai, você que leu meu livro, você sabe disso. Eu tomei isso como exemplo para mim de força. E hoje eu sou o que eu sou graças a tudo que eu passei. E eu dou graças a Deus por isso, porque nisso foi forjado o meu caráter. Então, ao invés de você que sofreu ou sofre, você ficar remoendo isso, né, contra você, se vitimizando, ai meu Deus, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, olhe pra frente, sabe? Você que tem um marido que é assim, que é mau, né, que é um homem mau, que usa você, que te faz sofrer, ou um namorado que é dessa forma, que usa você, que te faz sofrer. Ore a Deus, busque sua força em Deus. E saiba do valor que você tem. Use a seu favor, sabe, o seu valor. Não deixa ninguém te humilhar. E eu tenho a certeza que através da sua fé em Cristo, através da sua atitude, qual atitude, pastora Bianca? Sabe, de buscar, de quebrar o seu eu, de querer ser uma mulher melhor, sabe, interessada nas coisas de Deus, que busca na fonte verdadeira, que é o Senhor Jesus, a resposta para as suas dores, certamente você vai nele encontrar a vitória. Porque nós vemos que esse homem, ele foi quebrantado. O coração dele foi quebrantado, né? Olha só que bacana, para finalizar. E diz então assim, ele reconheceu então, né, o seu cordão, o seu cajado, enfim. No versículo 27, olha só, gente. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos no seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, um pôs afora a mão e a parteira tomou e atou a sua mão em um fio encarnado, dizendo, esse saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse, como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E o chamaram de Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado. E lhe chamaram Zera. E daí então veio a descendência, né, depois do Senhor Jesus. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para você é que as coisas difíceis que acontecem em nossas vidas são um aprendizado para nós, um aprendizado de crescimento, um aprendizado de mostrar realmente aonde você está pisando, né? Se realmente você quer o Senhor Jesus como primeiro na sua vida. A Soninha está escrevendo, Tamar lutou e se arriscou pelo direito de zelar pelo nome do primeiro marido. Tamar foi honrada por Deus por sua perseverança. Exatamente.
Ela foi atrás do seu objetivo. Ela falou assim, não, como assim? Eu vou ficar viúva de 2 maridos, se Judá me prometeu o terceiro? Eu tenho direito de ter a minha família. Eu tenho direito de formar no meu ventre, senão eu vou viver humilhada pro resto da minha vida? E você, mulher? Você está realmente decidida a lutar pelo seu marido, que de repente é um homem mau? Pelo seu namorado que te humilha? Você está decidida a lutar por você mesma e ser uma pessoa melhor? O que você vai fazer? Você vai ficar se vitimizando a vida toda porque você foi rejeitada, porque você foi humilhada? Não. Pense nessa mulher. Tome atitude. Vá em busca dos seus objetivos. Sabe? Deixa os outros falar. Ela não se importou com o que as outras pessoas iriam pensar quando ela aparecesse grávida. Pense bem, eu estou falando nessa época, tá bom, gente? Não confunda as coisas. Nos dias de hoje é totalmente diferente. Estou falando de uma atitude de fé que era permitida nessa época, antes das leis de Moisés. Ela não se importou quando ela apareceu grávida, solteira, porque ela sabia que ela tinha como herança a vida, né, que ela estava gerando dentro dela. Foi promessa de Deus quando ela se casou com Judá. Então, o que eu quero dizer para você? Quando você se torna uma mulher amarga por conta dos problemas da sua vida, você impede a ação de Deus na sua vida. Não faça isso com você mesma. Você não merece isso. Olhe para cima, como eu falava na live de Sara. Olha para o céu. Não foi o que Deus falou para Abraão? Tente contar as estrelas se você consegue. Você consegue contar as estrelas? Eu não consigo. E Deus falou, assim será a sua descendência. Então, quando você realmente crê no Deus vivo, não importa o que os outros falem de você. Deixa falar, gente. Deixa falar. Se eu fosse me preocupar com o que os outros falam, eu estava perdida. Deixa falar. Nada, ninguém pode apagar a sua luz. Ninguém pode apagar o brilho que há em você. Ninguém pode... O que o Senhor Jesus disse? Não tem como você colocar uma lâmpada embaixo da mesa. A lâmpada tem que ser colocada em cima, para todo mundo ver. Vocês entendem? Se você encontrar essa luz que está dentro de você, essa luz é a fé. Essa luz é a atitude em Cristo. Essa luz é o poder de Deus que Ele coloca um pedacinho dentro de nós, dentro de todos nós. Mas se você trabalhar essa fé, esse pedacinho de Deus dentro de você, você se tornará uma mulher abençoada, assim como foi Tamar. Ela era uma mulher amaldiçoada, desprezada, viúva de 2 maridos. Voltou envergonhada para a casa dos seus pais. Imagino que essa mulher sofreu nessa época. Mas ela falou, não. Ele está vindo aqui no caminho? Pera aí então. Tirou suas vestes de luto, se vestiu de prostituta e ficou esperando ele. E ele que se dizia muito certinho, né? Tá cheio de gente que fala que é muito certinho, que é muito perfeito, né? Glória a Deus, aleluia. Não é assim que as pessoas falam? Perfeitos, bonzinhos, santos. Mas na verdade, são verdadeiros religiosos, cheios de podridão. Era isso que Judá era. Porque ele falou, queima ela, joga pedra. Não é assim? Foi assim que ele fez. Ele não mandou nem jogar pedra, ele mandou queimar. Porque provavelmente, como eu disse anteriormente, ela era filha de sacerdote. Mas aí depois, quando ela mostrou o cajado, né? E as coisas pessoais dele, as provas que ela tinha, né? Porque ela tinha várias provas, né? Várias provas ela tinha. E aí, ele, como ele era humilde, porque ele podia também ter tomado outra atitude, né? Mesmo com provas, fala assim, não, isso aí não é meu, né? Não acreditem nisso não, não acreditem, não é bem assim, isso não é meu, não é assim? E tem um monte de gente assim nos dias de hoje. Mas ele foi humilde e ele reconheceu o seu erro, olha que beleza. Por causa da atitude humilde dele, junto com a atitude de fé dela, então nasceu o seu filho que deu, então, a geração, a linhagem do Senhor Jesus. Agora sim, glória a Deus, aleluia. Amém? Então você, mulher, que está passando essa situação difícil, creia em você mesma. Creia em você mesma
Ninguém pode abafar a fé, a certeza, a luz, tudo aquilo que Deus colocou, o propósito de que Deus colocou no seu coração. Enquanto houver propósito de Deus no seu coração, ninguém pode abafar esse propósito. O que vier para tentar te derrubar, só virá para te abençoar. Creia, porque toda maldição lançada será transformada em bênção. Você crê? Receba então, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então é isso. Eu peço a vocês que deixem aí nos seus comentários. Se você tem alguma dúvida, assim que possível eu vou te responder. E eu quero que você seja tão abençoada quanto essa mulher foi. Eu quero que você seja tão otimista quanto essa mulher foi. Eu quero que você seja tão decidida. Seja decidida, mulher. Não fica no meio, sabe? Tem mulher que até para escolher roupa ela é indecisa. Eu entro numa loja, já sei isso aqui que eu vou comprar e pronto, acabou. Não fico, ai, não, já sei o meu tamanho, já sei o que eu quero, já sei qual que eu gosto e pronto. Temos que ser mulheres decididas. Porque, ó, a vida tá correndo, a vida tá passando. Judá estava passando pelo caminho. Se ela não tivesse uma atitude rápida naquele momento de se vestir de prostituta, ela não tinha entrado, então, para a árvore genealógica do Senhor Jesus. Pense nisso. Tá bom? Que Deus abençoe a todas vocês. Eu tenho a certeza absoluta, meninas, Deus fará maravilhas através da sua vida. Se você crê verdadeiramente, então receba essa bênção. Eu determino que Deus fará maravilhas na sua vida. Se você for uma mulher de atitude, de fé e de decisão, no único que pode realmente resolver as suas questões mais problemáticas. Tá bom? Que Deus abençoe a todas. Fiquem com Deus. E o quê? Na fé, sempre. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.